Bom, o segundo método aqui para a determinação das leis de velocidade é o método das velocidades iniciais. Então, o que nós temos aqui? Ó, a velocidade é medida no início da reação para diferentes concentrações iniciais dos reagentes. Imaginemos que a lei de velocidade de uma reação com o A isolado seja isso aqui. Digamos que você tem os outros reagentes em excesso, por exemplo, poderia ser. Então, a velocidade, não necessariamente, né, mas poderia ser. Então, a velocidade inicial é dada pelo valor inicial da concentração de A, ou ela é determinada pelo valor inicial da concentração de A, e você pode escrever desta maneira aqui a lei da velocidade, que você pode tirar o logaritmo, e você tem aqui uma equação da reta. Logo, você pode fazer um gráfico de, deixa eu pensar aqui, log da concentração inicial, log da velocidade inicial. Então você vai ter uma reta e o coeficiente angular vai ser igual à ordem da reação. Na verdade, aqui a maioria dos exemplos nós não vamos precisar fazer gráfico. Nós vamos fazer quase que de cabeça. Só no último exemplo que eu vou apresentar uma situação em que você necessariamente precisa fazer um gráfico. Então vamos fazer alguns exercícios, tipo exercício de ensino médio sobre cinética química. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui. Você tem essa reação aqui, 2NO mais Cl2 dando 2NoCl. E você tem concentrações iniciais aqui dos dois reagentes. Então foram feitos 3 experimentos, né? 3 ensaios. E nesses ensaios foram variadas as concentrações de NO e Cl2 e medidas as velocidades iniciais. Então, vamos lá, né? Uma coisa aqui que ficou faltando, eu acho, explicar para vocês é o seguinte. Então, imagina assim, você tem uma reação A mais B, dando, por exemplo, C. Digamos que a velocidade da reação seja constante, concentração de A, concentração de B ao quadrado, digamos. Essas ordens de reação não tem nada a ver, nenhuma relação com com os coeficientes estequiométricos. Eventualmente elas coincidem, mas é simplesmente uma coincidência. Então aqui, ó, se a concentração de A é duplicada, a velocidade da reação duplica. Então, quando você tem uma reação de primeira ordem e a concentração é duplicada, a velocidade da reação duplica. Se você tem uma reação de segunda ordem e a concentração é duplicada, a velocidade quadruplica, né? Então é bom ter isso em mente. Então vamos fazer aqui alguns exercícios, né, envolvendo isso. Então nós vamos comparar aqui diferentes ensaios. Deixa eu pensar aqui, ó. Você pega o ensaio 2 e o ensaio 1. Vamos comparar o ensaio 2 com o ensaio 1. Então você tem aqui vamos pensar a lei de velocidade dessa maneira. V igual K. Essa tinta aqui tá um pouco, essa canetinha tá um pouco grossa demais. Deixa eu melhorar aqui para ficar mais bonito. Então, V igual a constante, concentração do NO elevado a alfa, concentração do Cl2 elevado a beta. Então, vejamos o que nós temos aqui. Vamos comparar o ensaio 2 com o ensaio 1. Por quê? Porque no ensaio 2 nós duplicamos aqui a concentração do NO em relação ao ensaio 1, enquanto a concentração do Cl2 se manteve constante. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o ensaio 2. Você tem a velocidade, que é 2,8 vezes 10 a menos 4, igual a K, que multiplica pela concentração do NO, que é 0,04, que eu vou elevar a alfa, que multiplica por 0,02 elevado a beta. E aqui, então esse aqui seria o experimento
2. No experimento 1, você tem uma velocidade de 7,1 vezes 10 a menos 5. Então aqui você tem a constante, a concentração 0,02, não é isso? Elevado a alfa, 0,02 elevado a beta. Imagine que eu vou dividir essas duas linhas, dividir a linha de cima pela linha de baixo, digamos assim. Como isso aqui é igual em cima e embaixo, simplifico isso aqui também, isso aqui também. Então o que nós temos aqui? Ó, vamos lá. 2,8 vezes 10 a menos 4. Aqui. Vou dividir por 7,1 vezes 10 a menos 5. Então aqui deu 3,94, vou arredondar para 4, tá? 4 igual. Isto dividido por isso vai dar 2 elevado a alfa. Então tá na cara que alfa é 2. Aqui, ó, você pode fazer assim, log de 4 igual alfa log de 2, por exemplo. Mas você já pode concluir isso sem precisar fazer conta alguma. Logo, o alfa é 2, né? Alfa é igual a 2. Então é a segunda ordem com respeito ao NO. Coincidentemente, a ordem aqui coincidiu com o coeficiente estequiométrico, mas isso não é regra. Aí vamos pegar agora, vamos comparar em que situação a concentração do cloro aumentou. Então, se você comparar o experimento 1 com o experimento 3, a concentração do cloro no experimento 3 é o dobro, enquanto a concentração do NO se manteve constante. Então, vamos pegar aqui experimento 3 e aqui o experimento 1. Então, no 3 eu tenho a velocidade aqui, ó, 1,4 vezes 10 a menos 4. Experimento 3, deixa eu pensar aqui, igual K, a concentração do NO no experimento 3, 0,02. Eu já sei que a ordem aqui é 2, né? Concentração do Cl, 0,04 elevado a beta. Aqui no experimento 1, 7,1 vezes 10 menos 5 igual K, 0,02 ao quadrado vezes 0,02 beta. Então eu vou dividir uma linha pela outra. Ó, nós vamos simplificar, por exemplo, isso aqui com isso. Isso aqui em cima e embaixo é a mesma coisa. Isso dividido por isso vai dar 2 igual. Isso dividido por isso vai ser 2 elevado a beta. Logo, beta igual a 1. Então, você tem que a velocidade da reação vai ser V, a lei de velocidade, K, concentração do NO ao quadrado, concentração do Cl2 elevado a 1. Então, isso é uma infeliz coincidência que essas ordens de reação em relação a NO e Cl2 tenham coincidido com os coeficientes estequiométricos. Então, isso é só uma coincidência. E ele quer para calcular a constante. Então eu vou isolar aqui a constante. A constante K vai ser igual a velocidade sobre concentração do NO ao quadrado, concentração do Cl2. Eu vou pegar um ensaio qualquer, eu deveria pegar todos e tirar uma média, mas eu vou pegar um só. Vou pegar, por exemplo, o primeiro ensaio. Então a velocidade aqui no primeiro ensaio, 7,1 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. Concentração do NO, 0,02 mol por litro. Eu preciso levar isso ao quadrado, vezes a concentração do Cl2, 0,02 mol por litro. Já trabalhando com análise dimensional, esse mol por litro aqui vai simplificar com esse aqui. Então a unidade vai ser litro quadrado, mol menos 2, segundo a menos 1. É uma reação de terceira ordem global. Segunda ordem com respeito a NO,
primeira com respeito ao série 2. Vamos pegar a calculadora para calcular aqui. Então, eu tenho aqui em cima 7.1 vezes 10 a menos 5, aqui, né? E vou dividir isso vou abrir esse parêntese, mais um parêntese que eu abro, 0.02 ao quadrado, isso, né? Fecho parêntese, vezes 0.02, fecho parêntese externo, e aí eu vou ter 8,875, simplesmente 8,875, né? 8,875. E esse foi o primeiro exemplo envolvendo método das velocidades iniciais. Faremos vários outros, então até as próximas videoaulas.